Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Oséias, faço parte dessa comunidade maravilhosa. Sou casado com a Cláudia, acho que alguns de vocês conhecem. Sou o pai da Giovana, que ministra aqui com vocês, dança. Esposa do Yohanan, automaticamente meu genro, Cadê ele? Maravilhoso. Será que o sogro tá coruja demais? Então, Gente, é o seguinte, eu quero compartilhar com vocês. O texto vai estar 2 Coríntios capítulo 3, segunda carta aos Coríntios capítulo 3. Eu quero ler o último versículo, que está lá no versículo 18. Amém? Não sei se está muito alto. Não sei, parece que a minha voz está dando um eco aqui para mim. Não sei se é porque eu está alto, eu estou muito próximo aqui. Oi. Vocês acharam? Amém, gente? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A palavra de Deus vai dizer assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Tá dando um retorno aqui no meu ouvido, aqui atrás. Acho que essa daqui, tá muito alta. Oi. Acho que agora ficou melhor. Bom, gente, esse capítulo, Paulo, ele está trazendo várias instruções ao povo de Coríntios. Esse versículo, ele começa, esse texto todo, toda essa instrução, ele começa ali no versículo 7, aonde o texto de tudo isso vai falar assim: a glória da nova aliança. E o que eu quero compartilhar com vocês está especificamente sobre o véu, a separação do povo da glória de Deus. E eu quero falar também sobre estarmos cada vez mais parecido com Ele nos dias de hoje. Isso vai remeter a gente a uma coisa: Deus, Ele nos fez para adorá-lo, certo? Todos nós sabemos disso. Esse é o nosso propósito maior. Qual que é o nosso propósito maior? Adorar a Deus com aquilo que nós somos, com aquilo que fazemos, com tudo aquilo que nós nos relacionamos. Então, a partir daí, nós adoramos a Deus. Nós fomos criados para adorá-lo. Só que a gente vai caminhar um pouquinho aqui, e como nós vamos identificar como que tudo isso foi construído por Deus. Então, saindo um pouquinho agora do Novo Testamento, dessa instrução que Paulo está dando a esse povo, aqui nesse capítulo você vai ver Paulo falando sobre a antiga lei, vai falar sobre o tempo de Cristo, quando Cristo ele foi para a cruz, e ali a graça estabeleceu a partir dali no povo, e automaticamente ela alcançou cada um de nós. E ele vai falar que esse povo estava se voltando a uma pessoa, a um lugar, a uma situação, e estava esquecendo de toda a glória que Cristo estabeleceu naquele momento.
E para a gente entender o comportamento desse povo, que é o nosso comportamento atual de muitos, ou até mesmo da minha pessoa, é que normalmente a gente elege uma pessoa, e essa pessoa a gente tem ela como uma pessoa que tem uma comunicação especial com Deus, tem um acesso especial com Deus. E a Bíblia vai nos dizer que a partir do momento da morte de Cristo na cruz, esse véu ele foi rasgado. E nós temos livre acesso. Nós podemos chegar ao Pai. Nós não precisamos de ninguém. Nós não precisamos de pessoas. Nós temos esse acesso. Então, eu quero caminhar com vocês e voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento. A gente vai ver lá em Gênesis. O que a gente vai ver em Gênesis? Bom, Deus Ele quer construir uma identidade de um adorador que tem intimidade com Ele. Porque Deus, Ele quer se relacionar com sua criação. Desde Gênesis, Deus quer se relacionar com a criação. E a gente vai identificar lá em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A gente vai ver isso em Gênesis 1, 26 e ao 27. A relação íntima e pessoal com o homem, desfrutando da presença de Deus no Jardim do Éden. A gente conhece isso. A gente imagina como era o Jardim do Éden, e Deus criou o homem, colocou o homem lá no jardim, e a gente vai ver uma relação de intimidade de Deus com o homem lá no jardim. A gente conhece pelas pregações que Deus descia ao virar da tarde para se relacionar com o homem. Mas a gente esquece que para que você crie algo, precisa existir intimidade. Para que algo seja criado naquele momento, Deus precisou ter intimidade com o homem. Então, na criação, Deus estabelece a sua intimidade com ele, moldando o homem do barro e fazendo o homem. E aí ele olha o homem e fala: ficou muito bom, vou colocar no jardim. E ele estabelece o homem no jardim, o homem tem as suas funções lá no jardim. Adão começa a dar nome aos animais, e até hoje nós chamamos cada um pelo seu nome. E aí a gente entende que Deus estabeleceu intimidade com o homem. Mas a desobediência de Adão e Eva quebra essa comunhão, introduzindo o pecado e separação entre Deus e o homem. E a gente vai ver isso em Gênesis 3. Mesmo assim, Deus prometeu redenção através da semente da mulher. Presta atenção, o relacionamento é quebrado. O homem quebra pela desobediência. A partir daí, o primeiro véu ele é posto entre o homem e Deus. Porque existe um sacrifício, uma pele de animal precisa ser tecida para cobrir o homem. Então, como forma de um tecido, como forma de um véu, ele separa a intimidade do homem com Deus. E coloca o homem fora do jardim. A partir daí, o homem, ele tem que estabelecer alguns meios para se achegar até a Deus. E a gente vai no decorrer do Velho Testamento, o homem, Deus se relacionando com o homem, e o homem estabelecendo alguns pontos, algumas pessoas. Deus, a um determinado ponto, ele começa a eleger alguns homens. A gente vai ver aqui as alianças e as promessas, lá em Gênesis 12, no versículo 50. A gente vai ver a aliança com Abraão. Deus escolhe Abraão, prometendo fazer dele uma grande nação, abençoando todas as nações por meio dele. A gente vai ver isso em Gênesis 12, versículo 1 e 3. E aí, a gente vê a relação de Deus com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. E com isso,
a fidelidade de Deus e a promessa de Deus e a redenção futura, ela é levada a esses homens. Porque há uma promessa no jardim de que nasceria um homem e que nasceria Cristo Jesus, que num determinado tempo, numa determinada época, ia se reconfigurar esse relacionamento de Deus com o homem. E aí a gente vai acompanhando, a gente vai ver em Êxodo até o livro de Deuteronômio, a gente vai ver libertação e lei. Deus liberta Israel da escravidão do Egito e estabelece uma aliança no Monte Sinai. Engraçado e interessante que bem aqui nesse ponto, Deus, ele chega para o seu povo e fala assim, através de Moisés: eu vou libertar o povo. E para mostrar que eu estou com vocês, eu vou emitir alguns sinais extraordinários. E aí, Deus levanta uma coluna de fogo, coloca uma nuvem. A gente vai ver algo sobrenatural acontecendo no Monte Sinai. O monte estremece, o monte se enche de uma névoa. Porque o que acontece aqui? Como aconteceu o pecado no Éden, nós fomos separados da presença de Deus, do relacionamento com Deus íntimo, pessoal. O que acontece? Deus agora, ele não pode manifestar a sua glória pura. Ele não pode se manifestar. Por quê? Porque nós não suportamos a glória. Então Deus, através de alguns sinais, que para o povo era algo grandioso e para ele é algo muito singelo, algo muito pequeno, perto da grandeza de Deus, ele estabelece algumas coisas. Ele fala assim: você está vendo isso daqui? Você está sentindo esse momento? Você está sentindo essa névoa passando? Isso aqui é só uma pequena parte da minha glória. E o povo se encanta com aquilo ali. Só que quem é o mediador entre Deus e aquele povo? Moisés. Então ali estabelece um homem, uma pessoa. Deus fala com um. E aí a gente vai parar um pouquinho aqui e observar como que Moisés fazia para ter relacionamento com Deus. A gente vai ver que ele saía da multidão, ia ao monte, ia na sua tenda, estabelecia um tempo, estabelecia critérios para estar ali e buscava a presença de Deus. E nesse momento, ele buscava a intimidade com Deus. Ele obedecia a Deus. Ele cumpria aquilo que Deus pedia para que ele fizesse. E ele estabelecia intimidade com Deus. E através da vida dele, Deus fez grandes coisas. Libertou um povo que estava no Egito, aprisionado. Ele fez grandes sinais no deserto, através da vida de Moisés. Mas entenda, Moisés pagou um preço. Moisés, ele dedicou o tempo. Moisés entendeu que ele precisava gastar tempo com Deus, estabelecendo conexão. Porque muitas vezes, quando nós participamos de um encontro com Deus ou um movimento na igreja, que nesse movimento, nesse evento, tem ali um processo de intercessão, de oração. E às vezes é um momento marcante na vida das pessoas, de quem está recebendo, de quem está intercedendo por aquela pessoa. Mas existe, antes de tudo isso acontecer, existe um período onde cada intercessor, cada pessoa que está ali, se dedica em buscar um relacionamento com Deus, para estabelecer uma conexão com Deus. E eu falo que é você acessar o coração de Deus, para que o coração de Deus seja legível para você, de acordo com a vontade que Ele tem para cada um naquele momento. É como se,
de fato, você fosse um Moisés, indo até o monte, tirando um período de oração, tirando um período estabelecido para que você se relacione com Deus e que Deus possa falar com você. Isso é um ponto, isso é um momento muito especial, muito bom, renovador, que entrega aquilo que Deus tem no coração para as pessoas, revela o que está no coração de Deus para as pessoas. E aí, a gente vê isso em Moisés. O povo se levanta, o povo não quer subir o monte porque tem medo da presença de Deus, então vai você, Moisés. Eu quero que vocês vão prestando atenção nessas coisas. E aí, mais para frente um pouquinho, nós vamos fazer uma correlação com essas atitudes. E aí, olha que Deus faz. Constrói, pede para que Moisés, fala assim: Moisés, eu quero estar no meio do meu povo. Eu quero habitar lá. Então o tabernáculo é estabelecido na terra. Deus habita no meio do seu povo através do tabernáculo, demonstrando sua proximidade e santidade. Êxodo 25, 28. Deus estabelece um lugar, um local santo do santo, onde a sua presença se manifesta, onde um homem, um sacerdote, uma vez por ano entrava nesse lugar para cumprir um rito, para cumprir aquilo que Deus estabelecia a esse sumo sacerdote. Porque Deus falou assim: não, você não pode, ninguém pode acessar, somente esse homem, sem nenhuma mancha, nenhuma mácula, não pode ter pecado, não pode ter nada. Ele vai acessar, porque se ele acessar e ele não tiver desta maneira, ele será fulminado pela minha presença. Vocês sabem disso. E ao longo da história, ao longo do decorrer da Bíblia, a gente vai entrar nos reinos e profetas. De Josué a Malaquias, né? A gente vai ver a monarquia, a gente vai ver construção do templo, Deus continua a habitar com o seu povo, mas a relação é frequente, essa relação frequentemente ela é rompida pela idolatria, pela desobediência. E os profetas da época, os profetas chamam o seu povo ao arrependimento, reafirma a promessa de Deus, anunciando um novo pacto, um Messias, que restauraria a relação com Deus. E tudo isso mais específico você vai ver Jeremias 31, versículo 31 e 34. Você vai ver em Isaías 53. Isaías 53 é a revelação de Cristo nascendo. Ele transmite tudo como Cristo vai vir, como que vai ser. Isaías 53, leiam. E aí, a gente vem de Isaías 53 para o nascimento do Evangelho de Cristo, nascimento de Cristo, né? A relação entre Deus e o homem é plenamente revelada em Jesus. Ele é a palavra feita carne. A gente vai ver isso em João 1,14. E é o mediador da nova aliança. Jesus transforma o amor de Deus e oferece salvação através da sua morte e ressurreição. Em João 3,16. E aí ele estabelece o seu reino. Jesus proclama o seu reino, o reino de Deus, que através da restauração e reconciliação entre Deus e o homem, que está lá em Marcos 1,15, Deus estabelece o quê? A restauração do plano original, que está lá em Gênesis, onde foi quebrado
pela desobediência do homem, nós fomos afastados, nós fomos arrancados, nós saímos da presença de Deus. E no decorrer, depois do Jardim do Éden, nós tínhamos que ter um profeta, uma pessoa, para que ele trouxesse uma mensagem de Deus para nós, ou que se a gente pudesse buscar a Deus, era através de uma pessoa, através daquele que Deus elegia no seu tempo, para poder ter uma relação, uma intimidade com Ele. E quando Jesus vem, Ele quebra tudo isso. Quando? Como eu falei lá no começo, lembra do véu? Lembra do véu? Paulo fala sobre quando o véu ele é retirado, ele é rasgado, através da morte de Cristo. Esse é um evento sobrenatural que acontece, simbolizando o quê? Nós temos acesso. Nós acessamos a presença do Pai novamente. Através do sacrifício de Jesus, nós acessamos Deus novamente. E aqui, eu preciso falar um pouquinho como está o seu relacionamento com Deus hoje. Como que você tem estabelecido conexão com Deus hoje? Quais são as pessoas que você está dependendo para ter relacionamento com Deus? Deixa eu falar uma coisa. Lembra quando eu falei aqui sobre um evento especial que acontece, de um culto especial? Nós gostamos muito de um culto temático, uma festa, isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Vamos fazer tal culto. E aqui a gente vai orar, a gente vai tirar um momento de oração, 40 dias, 60 dias, 2 meses de jejum, não sei, a gente vai criar critérios para esse culto. E a gente vem para esse culto, a gente vem com o coração ardendo, a gente vem com vontade. A gente chora aos pés do Senhor, a gente grita, a gente louva, a gente cai no chão, a gente rola, a gente tem liberdade, não tem? Não é assim? Nesse texto aqui, um pouquinho acima no 17, a gente vai ver isso. Aonde o Espírito está do Senhor, tem liberdade. E é assim que nós se portamos nesses movimentos, não é verdade? Mas aqui, eu quero trazer uma palavra de reflexão para você. Como é que está o seu ordinário? Porque o extraordinário é forte. E o ordinário, como é que está? Como é que está o seu dia? Como é que está na sua casa? Lembra que eu falei que você foi criado para adorar o Senhor? Então, se nós somos seres para adorar o Senhor, nós adoramos o Senhor em todos os momentos. Não é só nos momentos extraordinários. Você sabe por quê? Porque nós aprendemos com a história que nós só vemos a Deus em momentos extraordinários. Moisés no deserto, a água vertia da rocha, uma coluna de fogo esquentava o povo. Durante o dia, uma nuvem, aonde eles iam, ia cobrindo ele para que o sol não queimasse. Extraordinário. O povo se acostumou com o extraordinário. Quando o dia era comum, quando não tinha nada disso, o que acontecia? O povo murmurava. Fala assim, vamos voltar para o Egito? Vamos voltar para o Egito. Como é que está sendo o seu ordinário? A sua relação com Deus no ordinário. Nos tempos atuais, se você vai numa assembleia legislativa, na Câmara de Vereadores, você vai chegar lá numa sessão, e essa sessão ela é uma sessão ordinária. Acontece toda semana, tem um dia, tem uma hora estabelecida, o povo senta lá, começa a discutir as leis, o que vai fazer, o que não vai fazer, às vezes briga entre si, que é normal, né? Mas quando tem uma audiência que foge desse calendário, eles dão o nome de extraordinária. Lembra? É algo que sai fora
da rotina comum, sai fora da rotina nossa, do dia a dia. E a gente caminha os nossos dias sem estabelecer conexão com Deus, porque nós estamos num evento ordinário. Eu acordei de manhã e as únicas pessoas que estão na minha casa, para quem é casado, é minha esposa, os meus filhos, ou os meus pais, os meus irmãos, ou a família onde eu convivo, ou acordo sozinho, não tenho ninguém para compartilhar nada. Como é esse dia? Como é esse dia? Você acorda celebrando ou você acorda murmurando? Porque você está num dia ordinário. Nada de diferente aconteceu. Você não teve uma revelação de Deus no seu sonho. Deus não falou contigo na oração antes de dormir. Você leu a Bíblia e se você fez essas coisas, automaticamente tem uma chance de tudo isso acontecer extraordinariamente. Mas, normalmente quando nós não fazemos, sabe o que acontece? Nós vamos se afastando da presença de Deus. Porque isso está na nossa essência. Lembra, nós somos fruto do pecado. A gente costuma a colocar um véu separando a gente de Cristo Jesus hoje. Deixa eu falar uma coisa, já foi rasgado, gente. Para que vocês estão querendo costurar o véu novamente? Para que colocar o véu nos seus olhos novamente? Eu estou triste porque nada sobrenatural está acontecendo na minha vida. Então eu não vou mais para um fire, eu não vou mais para o culto, eu não vou na igreja, eu não vou mais em movimento nenhum, porque eu não estou sentindo a presença de Deus. Deus não fala mais comigo. Deus não me dá mais nenhuma revelação. Nós cantamos aqui agora, Deus não deve nada para mim, não deve nada para você. Cristo não deve nada. Ele já pagou. Ele já pagou o preço, gente. Não deve nada. Então por que a gente fica cobrando a Cristo de algo que Ele já fez? E aí Cristo fica olhando assim, meu filho, vamos melhorar esse ordinário seu aqui? Vamos melhorar? Gente, não existe extraordinário sem relacionamento. Preste bem atenção. Quando nós temos relacionamento com Deus, nós entramos na nossa cabana, subimos o nosso monte, sabe? Não é um monte físico não, é o monte lá do teu quarto, do teu carro, da tua casa, do teu banheiro. Aonde você estabeleceu o lugar, você vai subir o teu monte, você vai buscar a presença de Deus e falar assim, Senhor, o véu já foi rasgado, eu tenho acesso a Ti, mesmo que eu não estou escutando a Sua voz, eu sei que o Senhor está me escutando, é diferente. Começa a mover em mim todo o extraordinário que eu preciso no meu ordinário. É porque lá no meu trabalho eu preciso representar o Teu Evangelho para aquelas pessoas que não Te conhecem. Mas qual é a minha atitude quando eu estou fora do extraordinário? Que é a igreja ou qualquer outro movimento. No seu trabalho, como que você lidar com os seus amigos? Como que você lidar com os seus parentes, a sua mãe, o seu pai? E aqui eu quero estabelecer um paralelo aqui entre pai e mãe. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cuide. Estabeleça relacionamento com eles. Se vocês os têm, estabeleça conexão e relacionamento com os seus pais. Não deixe que nada disso atrapalhe o relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filho. Deus me ensinou algo muito grande, que é ser filho. Eu passei 30 anos da minha vida sem saber o que era ser filho. Deus reconstruiu isso em mim. E se nós não procurarmos
estabelecer relacionamento com os nossos pais, dificilmente nós vamos conseguir estabelecer relacionamento com Deus. Porque isso está, relacionado. A figura paterna, principalmente. O meu relacionamento com Deus, ele só foi estabelecido quando eu perdoei o meu pai. Deus falou assim, eu preciso desocupar seu coração, você está cheio de mágoa, cheio de coisa ruim aí, eu vou tirar tudo. E aí foi o meu deserto, e aí eu sofri demais, só que quando ele tirou e ele entrou, ele mostrou para mim, você precisa ser filho. Você sabe por quê? Porque quando você entrar na presença do Pai, você buscar o relacionamento do Pai, você vai ser filho. Você não vai ser um cobrador. Você não vai ser um agente que vai chegar diante de Deus com as notinhas e falar assim, Senhor, o Senhor está me devendo essa nota. Quando eu era adolescente tinha essa nota. Quando eu era criança tem essa nota aqui. Senhor, essa aqui já venceu faz muito tempo. E não é assim que a gente faz. As nossas orações é cobrando a Deus daquilo que Ele não fez, ou daquilo que Ele vai fazer, ou daquilo que Ele ainda não falou que vai fazer. Mas nós não estamos preocupados em estabelecer um relacionamento íntimo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe criação sem intimidade. Não existe nascimento sem intimidade. Você só está aqui porque houve uma relação de intimidade entre seus pais. E você está aqui. Você nasceu. O fruto dessa intimidade, o fruto desse relacionamento. E a partir daí, esse fruto ele começa a crescer, ele estabelecer os seus critérios, sua inteligência. Você se torna um outro ser, criados por dois seres que se relacionaram, tiveram intimidade. Como que você quer criar algo entre você e Deus, se não tem intimidade estabelecida? Como? Não tem como. Nós precisamos nos relacionar com Deus, para que Deus gere algo em nós. E a partir daí, o que é gerado em nós, ele resulta nas pessoas que estão à nossa volta. E aí, Jesus, ele morreu para estabelecer essa intimidade, resgatar isso. E aí a gente entra no livro de Atos. A gente vai de Atos ao livro de Judas. E a gente vai ver o seguinte, a vinda do Espírito Santo. A gente vai ver uma ação extraordinária acontecendo. E não está errado acontecer as coisas extraordinárias. Porque ela de tempos em tempos, ela traz uma revelação esplendorosa de Deus para as nossas vidas. Porque justamente Ele sabendo que nós somos incapazes de viver ordinariamente, e a gente vai perdendo, a gente vai se acostumando, e a gente vai perdendo essa visão, essa empolgação, aí Deus faz algo extraordinário. Ele estabelece uma missão. A vinda do Espírito Santo inaugura uma nova era, em que Deus habita em nós, nos crentes, capacitando-os a viver em comunhão com Ele e cumprir a sua missão. Que missão que é essa? Atos 2. Qual é a missão da nossa igreja? Atos 2. O que a gente tem que fazer? Fazer discípulos. Está lá, é a missão que Jesus deixou. A nossa igreja, ela cumpre isso. Ela caminha para cumprir essa missão aqui na terra. Atos 2. A igreja é formada com o corpo de Cristo, onde judeus e gentios são unidos em uma nova família, vivendo em comunhão com Deus e entre si.
em comunhão é estabelecendo unidade. E terça-feira, por coincidência, o pastor falou sobre essa questão da unidade, numa reunião pastoral de líderes aqui que a gente tem, e ele falou sobre isso, falou sobre unidade. A Bíblia ela cita isso, né, que a gente precisa de unidade, porque senão o negócio vai de mal a pior, o negócio quebra. A gente precisa estar unidos. Unidos a quê? Com um só propósito, uma só missão, que é fazer discípulos. E como que nós entendemos essa missão e como nós fazemos essa missão? Estabelecendo conexão com Deus, relacionamento com Deus. Por quê? Porque Ele traz estratégias, Ele coloca pessoas, Ele traz pessoas para nos ensinar, Ele traz pessoas para nos instruir, porque nós não sabemos de tudo, nós não somos inteligentes o suficiente, nós precisamos de outros membros. Assim a palavra de Deus fala que não tem como eu fazer a função de uma perna se eu sou o braço, não tem como eu fazer a função do braço se eu sou a perna, não tem como eu fazer a função do nariz se eu sou o ouvido, não tem como. Então aquilo que a gente acha que a gente é capaz de fazer tudo, presta atenção, você não é capaz de fazer tudo, mas você pode ser excelente naquilo que você está sendo desenvolvido para fazer. E aí você precisa do quê? Da unidade. Qual é a unidade? Eu convidar o irmão, que é a perna, e eu sou o braço. Irmão, você me leva e eu chego para pegar. Eu estou sentindo um cheiro, e eu estou ouvindo. Então quem é o ouvido? Quem é o cheiro? Nós precisamos um do outro. Unidade. Para quê? Para cumprir essa missão. E para pensar um pouquinho, quando esse evento acontece extraordinário, é o Pentecoste. O que a gente sabe disso? É uma reunião de pessoas que se juntaram através de uma palavra de Cristo. Falou assim, vocês vão ficar aqui, não saia daqui, até que venha do céu o Espírito Santo. E o que aquelas pessoas ficaram? Unidas em oração, em comunhão. E o que aconteceu? O extraordinário, o Espírito desceu. E lá aconteceu coisas extraordinárias. O que é diferente dessa reunião de hoje à noite? O que tem de diferente aqui? Vocês podem dizer? Eu só passei por cima da história. Mas o que está faltando em mim? Em mim mesmo, para eu transformar essa reunião de hoje à noite, igual foi lá. Eu estou esperando alguém? Eu estou esperando um pastor vir? Eu estou esperando vir uma pessoa de outro lugar que a gente fala que ela tem o Espírito Santo? A gente elege isso. O Espírito Santo, ele está aqui. Por que ele está aqui? Porque ele passou a habitar em nós a partir desse evento extraordinário. E de lá para cá, ele vem derramando sobre nós, sobre as pessoas. Ele vem batizando, vem enchendo. E nós, unidos, um só propósito, uma só direção, uma só oração, um só louvor, nós podemos transformar uma reunião como essa como algo extraordinário para essa cidade, para esse estado, para essa nação. Por que não pode acontecer aqui? Por que nessa noite, de forma extraordinária, o céu não pode se abrir sobre nós
e o Espírito Santo manifestar algo que nunca se manifestou no nosso meio. Por quê? Por que que a gente só fica contente quando todas essas coisas acontecem em outro lugar? Por que que não há um fogo, um desejo dentro do meu coração de que isso aconteça comigo? Porque nós vamos ficando tão distante da presença do Pai, o nosso relacionamento está tão distante, que a gente não consegue criar essa conexão para que de fato nós possamos viver o extraordinário de Deus hoje, agora, nesse minuto, nesse segundo. Nós olhamos para as grandes igrejas aí fora e grandes movimentos de orações que tem aí fora. A gente fala, lá é muito bom, porque lá as pessoas têm uma direção, tem algo extraordinário acontecendo lá. Até quando nós vamos ficar olhando para lá e a gente não começa aqui? E eu estou me colocando no negócio aí, tá? O chicote também bate em mim. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, nós temos um movimento de oração aqui na nossa igreja e a gente não participa. Nós queremos estabelecer conexão com Deus, mas a gente não participa. A gente quer o extraordinário, mas a gente olha para fora, porque lá o extraordinário está acontecendo. Ah, mas eu estou a 2.000 e poucos quilômetros, 3.000 quilômetros do lugar. Então, isso aí não é para mim, isso aí é só para eles que estão lá. E se um dia eu tiver a oportunidade, eu vou lá, eu vou passar lá. Eu quero ver o que está acontecendo lá. E aí você tem oportunidade, você vai lá. Você fica um dia, 2, e você vive a presença de Deus lá. E você vem para cá. E o que acontece? Nada. Porque você acha que é só lá. Você acha que é só lá. E começa por você, começa por mim. Vamos estabelecer relacionamento com Deus e trazer para esse relacionamento a seguinte coisa. Fala assim, Senhor, me transforma primeiro. Começa a queimar em mim o que não está queimando na minha comunidade, na minha cidade. Começa comigo. Isso não é se colocar maior que todo mundo, não. É você se colocar diante de Deus e se colocar disponível para que Deus possa começar através de você mesmo. Agora imagine se nós nos reunirmos com o mesmo propósito, com esse propósito. Rapaz, eu falo para você que é extraordinário mesmo. E sabe o que vai acontecer? Eu costumo falar muito isso. A gente se preocupa com muitas estratégias para alcançar as pessoas. O que eu vou fazer? Qual é o evangelismo que eu vou fazer? Isso é muito válido, é muito bom. Mas presta atenção, primeiro eu estabeleço conexão com Deus, onde? Relacionamento, gasto tempo com Ele, Ele começa a revelar o coração dele para mim. Eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero sentir isso, eu quero fazer isso. Vamos lá, e cada dia mais. Você é capacitado pelo Espírito Santo na intimidade com Ele. Não tem como você ser capacitado em outro lugar. Não adianta você sair daqui, viajar 3.000 quilômetros ou ir para os Estados Unidos e ir lá, porque lá tem isso, tem aquilo. Então eu vou lá e chego lá, o Espírito Santo está capacitando aqueles que estão buscando lá. Você vai chegar lá, você vai viver um momento, mas você não quer aquilo lá para você. Você só quer curtir o momento. É diferente de você querer o que está acontecendo lá em você. E você vir para a sua cidade, para o teu local, para a tua igreja e fazer com que aquilo seja transmitido. Eu lembro que quando Deus começou a revelar muitas coisas para mim, eu comecei a ficar, meio louco mesmo. E eu falei assim, Senhor, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está certo. E eu comecei a estabelecer alguns critérios e isso e aquilo. Deus falou assim, ei, presta atenção. O que você construiu? O que você fez?
Você não gasta tempo comigo? Gaste mais tempo comigo. Depois você vai lá e constrói. Porque depois que você construir o que você está tentando implantar, você não vai precisar justificar nada para ninguém. Se torna a verdade de Cristo sendo revelada como uma carta aberta. Você não precisa justificar. Você fala, você faz, aquilo se torna algo visível, palpável, como é o que a gente vê fora. Não é ruim acontecer os movimentos lá fora, eu não estou falando isso. Mas se está acontecendo algo lá, eles estão construindo. Entendeu? Eles construíram, e quando chegou aos nossos olhos, a gente prestou atenção e falou assim: isso é verdadeiro, isso é real, eu quero viver isso lá. Então Deus falou assim: constrói primeiro. Não tem como você querer estabelecer critérios, julgamentos do que você pensa, do que você acha, se isso de fato não for construído na sua vida, tijolinho por tijolinho. E aí a gente vai ver em Apocalipse a consumação da nova criação, o juízo final, a relação de Deus com o homem, no julgamento final, onde os justos são recompensados e os ímpios punidos, Apocalipse 20, versículo 11 ao 15, e a gente vai ver algo extraordinário, a Nova Jerusalém. Deus restaura completamente a criação, habitando eternamente com seu povo, em uma nova terra, onde não haverá mais dor, morte ou separação. Apocalipse 21, versículo 22. A comunicação perfeita entre Deus e o homem finalmente é restaurada. Estabeleceu que Gênesis foi quebrado, afastado. No meio desse processo nós temos que encontrar pessoas que estabelecem conexão com Deus para que a gente ouça a voz de Deus. Depois vem Cristo encarnado na terra, o próprio Deus. O povo se relacionou diretamente com Ele. Ele é morto na cruz, pagando o preço por cada um de nós. Ele é levado ao céu. Ele fala: fica, que vai descer do céu o Espírito Santo. A presença de Deus vai estar em você. Você tem conexão direta com Deus. E Deus está mostrando o que aqui? Eu sempre quis estar junto com você. Desde o Éden, desde a queda, Ele se preocupou com a queda. Ele falou assim: eu preciso estabelecer critérios. Eu preciso estabelecer algo para que eu possa reajustar essa rota. Para que eu possa, de fato, fazer com que a minha criação se relacione comigo de algumas maneiras. E hoje, como já foi falado, nós estamos aqui, esperando que o céu desça na terra, porque a oração que ele falou, assim como é no céu, né? Que estabeleça aqui também na terra, né? Então, tudo que é glorioso, tudo que é majestoso, tudo que é extraordinário, desça, e que eu viva isso aqui. Só que a gente sabe que tudo isso não se consegue viver na plenitude, na totalidade. Por quê? Porque ainda estamos numa terra corrompida. Vai ter dias que você vai estar fraco. Vai ter dias que eu não consigo se chegar a Deus. Vai ter dias que eu vou precisar da ajuda, comunhão, unidade, para fazer aquilo que eu não consigo. Ou me ajudar a levantar, dar uma palavra de instrução e direção. E aí, Deus ele faz uma promessa, que Ele vai restabelecer a ordem. No final, a cidade santa vem. E aí eu quero que você vá em Apocalipse. Eu quero ler esse texto. Apocalipse capítulo 21. Versículo 3.
ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com o homem, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Posso ouvir um amém? Ah, bom. Não faço muito isso não, mas aqui tem que glorificar o nome do Senhor, né? Ele está falando o que aqui? Falando que ele vai viver no nosso meio. Ele será o nosso Deus, e nós seremos o povo dele. Restabelecendo a conexão. E aí, o choro que você chora hoje, não tem mais. A dor que você sente hoje, não tem mais. Aqui é a conexão perfeita. Aqui não tem interferência. Aqui não vai ter torre que vai desviar o sinal, não. É conexão direta com Ele, é relacionamento direto, na presença. Você vai sentir Ele na luz, no esplendor. Ele é o seu Deus, contigo. Hoje, a gente ainda não está nesse momento, mas hoje, através daquele véu, lembra do texto? Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. O véu, ele se rasgou. E nesse momento o Espírito Santo está me forjando você, todos os dias, para que cada dia você seja parecido com Ele. Lembra no ordinário? Eu costumo falar para os adolescentes, onde eu tenho alguma liberdade por estar com ele há um bom tempo. Eu falo para eles o seguinte, que você só pode falar de Jesus calado. Você só pode expressar Jesus quieto. Como assim? A palavra de Deus vai falar o seguinte, que nós somos uma carta aberta. Ela não está no envelope. E o que está escrito nessa carta? Cristo. O Evangelho. Então, quando eu falo que a sua relação com o ordinário, ela tem que ser bem pensada. Por quê? Porque as pessoas que estão no seu ordinário estão lendo você. Estão lendo a carta. Qual é a carta que eles estão lendo? Qual é a carta que eles estão lendo? No seu ordinário. Porque nós cobramos sempre o outro, mas não gostamos de ser cobrado. Nós temos atitudes, aquelas atitudes, sabe, de responder, ter respostas prontas para as pessoas, e às vezes a gente esquece que essas respostas, elas podem, de alguma forma, acusar, condenar, machucar, ferir, e às vezes a gente não tem essa noção. E se nós somos cristãos, frequentamos uma religião, uma igreja, usamos as nossas redes sociais para falar de Jesus, postar um versículo, repostar uma postagem de uma frase de um pensador que fala sobre Deus, fala sobre cristão, mas as minhas atitudes não condizem com aquilo que eu estou compartilhando ou aquilo que eu estou dizendo.
Então, nós somos uma carta aberta. O Evangelho de Jesus, ele é escrito constantemente em nós. Então, assim, a gente não precisa falar muito. As pessoas começam a ler isso na gente. Eu posso perguntar aqui, muita gente vai levantar a mão e falar assim, que em algum momento, alguém parou na sua frente e falou assim, tem algo diferente em você. Você tem uma maneira diferente de conversar. Você tem uma maneira diferente de se portar diante das dificuldades, dos momentos mais conflituosos. Por que você é assim? Como que você é assim? Eu queria ser tanto dessa maneira. Eu acho que a grande maioria já aconteceu isso aqui. Sabe o que é isso? É a pessoa lendo o Evangelho em você. Ela só não conhece o Evangelho. E aí, o que vai acontecer? Oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa, né? Aconteceu comigo, bem rapidinho, lembrei agora. O ano passado, eu fiz uma viagem para São Paulo, e na volta dessa viagem, aconteceu isso. Eu saí com um planejamento de São Paulo, especificamente de Hortolândia, na casa da minha mãe, para ir dormir em Rondonópolis. Saí 4 horas da manhã da casa da minha mãe, dirigi o dia todinho. Quando foi 6 horas da tarde, eu cheguei em Mineiros. E antes de eu chegar em Mineiros, tinha uma plaquinha na rodovia, na pista, assim, uma plaquinha simples, a cada 10, 20 quilômetros, eu não sei precisar bem, Hotel São Paulo. Hotel São Paulo. E eu ia lendo as placas, toda vez que eu olhava para a placa, eu lia Hotel São Paulo. Quando eu chego em Mineiros, eu ia para Rondonópolis. Falei, vou dormir em Rondonópolis, vou chegar em Rondonópolis 10h30, 11 horas, vou dormir lá, acordo bem cedinho e saio de novo. Mas eu cheguei em Mineiros cansado, esgotado. Parei para abastecer o carro. E a moça estava enchendo o tanque do carro. Eu perguntei assim para ela, falei assim, moça, tem um hotel saindo aqui da cidade já? Ela falou assim, não, moça, não tem, só aqui dentro da cidade. Eu falei, mas se tivesse para cá seria bom. Assim, mais para frente, não tem nada, só dentro da cidade mesmo. Onde que fica? Ela falou, você vai atravessar a rodovia, você está vendo aqui tem uma caixa d'água grande lá em cima? Então, lá no pé dessa caixa d'água você vai descer até o final da rua, tem um hotel lá. Tá bom. Aí, assim eu fui, cheguei na esquina. Qual era o hotel? Hotel São Paulo. E tinha acabado a energia na cidade, tinha dado um temporal antes de eu chegar lá, e acabou a energia. E o dono do hotel, um senhor, uma distância mais ou menos daqui lá para a janela ou mais um pouco, ele estava abrindo o portão para um cliente sair, porque não estava funcionando. E eu estava aqui de pé na recepção do hotel e fiquei olhando para ele. Ele de lá me olhou, agachado assim, abrindo, destravando o motor. Ele liberou o cliente, fechou o portão e veio. Chegou, boa noite. Boa noite. Pois não, eu quero um quarto, eu estou viajando, estou cansado. Ele falou, mas acabou a energia, não tem nem como ligar o ventilador, o ar-condicionado. Eu falei, não, só quero descansar, tá fresquinho, choveu. Eu só quero descansar, amanhã bem cedinho eu vou embora. Esse senhor ficou olhando para mim assim, ele não falou mais nada. Ele ficou olhando para mim, eu fiquei olhando para ele. Aí ele falou assim, cara, você tem algo diferente. Eu falei, diferente? Tem algo diferente em você. Eu falei, bom, não sei, eu acho que tem, né, que você tá falando. Comecei a dar risada assim, né. Aí ele, do nada assim, ele começou a falar, falou assim, meu pai morreu. Eu falei, tudo bem, seu pai morreu, e aí? Não, meu pai morreu, eu não consigo dormir, tem 6 anos que meu pai morreu, eu tô assim. Ele foi falando, e depois que ele falou tudo isso, ele falou assim, me responde uma coisa,
será que eu vou ver meu pai de novo? Aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Aí eu falei assim, bom, se você vai ver o seu pai de novo, eu posso te dizer que você tem 50% de chance. Eu não conheci seu pai, não sei como ele viveu a vida dele, não quero fazer julgamento sobre isso, mas eu quero falar sobre você. Deus tem algo para a sua vida. Ele me trouxe aqui para que você ouvisse dele. Então eu vou falar, se você entregar sua vida para Jesus hoje, você tem 50% de chance de encontrar o seu pai em glória, porque eu não sei se ele entregou a vida para Jesus antes de morrer, eu não sei qual é o relacionamento dele com Deus, mas eu sei que se você estabelecer um relacionamento com ele agora, você tem essa porcentagem. Esse senhor começou a chorar, entregou a vida para Jesus, já orei por ele ali mesmo, e eu falei para ele, ó, tem uma igreja aqui? Ele falou, tem. Eu falei, tem um IPR? Ele falou assim, acho que tem. Eu falei, se não tiver, você vai numa assembleia, você vai numa batista, chega para o pastor, fala que você entregou a vida para Jesus, e aí você conversa com ele, caminha lá, Deus vai continuar falando contigo, Deus vai continuar te instruindo, Deus vai estabelecer a ordem nos seus pensamentos, na sua vida, na sua alma. Eu dormi naquele hotel, saí no outro dia cedo. Ele falou assim, Deus te trouxe aqui, né? Eu falei assim, literalmente, saindo de lá. Falei, porque eu não ia parar aqui. Não ia parar. Aí depois, eu estou resumindo aqui, tá, gente? Depois eu penso, na estrada, porque eu estava sozinho, vindo, eu falei assim, Senhor, o Senhor não me tirou de Alta Floresta simplesmente para mim vir ver minha família aqui em São Paulo. O Senhor usou esse momento para que você estabelecesse um relacionamento com Ele, com aquele Senhor, naquele dia, naquela tarde. E aí, sabe o que eu comecei a pensar? Eu falei assim, Senhor, hoje o meu dever foi cumprido. Se o Senhor me levar hoje, se eu não fizer mais parte, meu dever foi cumprido. Eu alcancei. Eu cumpri o que eu tinha que cumprir. Mesmo sem ter uma mensagem extraordinária, você vai sair de Alta Floresta. Você vai em São Paulo. Mas quando você voltar, você vai passar num lugar porque lá tem alguém te esperando. Ele poderia fazer isso comigo? Poderia. Mas ele não fez. Ele foi me revelando de acordo com o caminho. E de lá para cá, imagine você andar praticamente 1.400, 1.500 quilômetros de Mineiros até chegar aqui em Alta Floresta. Eu saí de Mineiros 4 horas da manhã de novo. E eu cheguei na minha casa 9 horas da noite. Você imagine você vir sozinho no carro pensando tudo isso? O relacionamento que você... E ali eu chorei, eu dei risada, sozinho. Bati assim nas pernas assim, sabe, porque as pernas estavam cansadas. Eu falei, Senhor, minhas pernas estão cansadas, mas se o Senhor quiser me levar para outro lugar, pode me levar, né? Mas era só lá mesmo que Ele queria que eu passasse. Gente, Deus, Ele está constantemente querendo estabelecer relacionamento com cada um de nós. E com essas pessoas que estão aí fora, da mesma forma que eu testemunhei para vocês agora, Ele também quer estabelecer um relacionamento com elas. Sabe por quê? Porque elas ainda estão com o véu. E a gente precisa esclarecer isso para as pessoas. A gente precisa levar essa mensagem para as pessoas, para que o véu seja tirado. E a partir daí elas tenham um relacionamento com Cristo Jesus. Elas estabeleçam um relacionamento com Deus. E a vida delas seja transformada no ordinário para o extraordinário todos os dias. E assim seja conosco também. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé. Vamos orar.